Amém, queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui no nosso culto de louvor e adoração. Estaremos agora participando da palavra de Deus. Estamos falando sobre a vida de Davi. Já estamos hoje na terceira parte. Na primeira semana falamos sobre o Deus que escolhe e capacita. Quando ele escolheu Davi, ungiu ele no meio da sua família, no meio de seus irmãos. E de como o Espírito do Senhor veio sobre a vida dele para capacitá-lo a fazer aquilo que Deus te chamou. Na segunda parte falamos sobre a batalha de Davi com o gigante Golias no Vale de Elá. E como que nessa batalha Davi ficou reconhecido nacionalmente entre o povo de Israel e como Deus o colocou, para já estar entrando para trabalhar com o rei Saul no seu exército por causa deste momento tão especial em que Davi se destacou matando o gigante Golias. Hoje nós estaremos vendo um pouco ainda sobre a vida de Davi, já trabalhando com o rei Saul, no capítulo 18. No capítulo 18 diz que quando Saul conversa com Davi sobre ele ter matado o gigante Golias, e naquela conversa ali, que era como se fosse uma entrevista de trabalho, Davi então já passa a ir trabalhar no exército de Saul com ele, pessoalmente. Diz aqui que o próprio Saul manteve Davi consigo daquele dia em diante, não deixou ele voltar para a casa do seu pai. Davi então faz uma amizade muito bonita com Jonatas, que era o filho de Saul, e Davi então começa a se destacar. Ele começa a se destacar servindo no exército. Ele começa então a lutar as lutas de Israel. O rei Saul não tinha noção de que Davi seria o novo rei, mas é apenas que era um rapaz valente, que havia matado o gigante. Então Saul sempre pegava os mais valentes para colocar no seu exército. Então ali Davi começa a trabalhar, a lutar as batalhas, estar juntos. É interessante que diz aqui que o rei Saul tomou Davi para servir no exército. E Davi se destacava com prudência e também com êxito. No versículo 5 diz, com prudência. Tudo que Davi fazia, que era mandado por Saul, ele fazia muito bem. Ele fazia com prudência. No versículo 14 também diz que ele estava sempre tendo bom êxito em tudo que ele fazia. Interessante que diz no versículo 14 que ele tinha bom êxito em tudo porque o Senhor estava com ele. É uma frase interessante dizer que a pessoa tem bom êxito porque o Senhor estava com ele. Isso também já havia acontecido na vida de José. Em tudo que José fazia, ele se dava bem, ele prosperava porque o Senhor estava com ele. E mais uma vez aqui na história de Davi, a gente vê que a presença de Deus na vida de uma pessoa, quando Deus chama, quando Deus traz a unção dele sobre a sua vida para fazer qualquer coisa, nem precisa ser no ministério especificamente, talvez no seu trabalho, você começando um novo trabalho, talvez você no seu casamento, talvez você sendo mãe nova, talvez você passando por experiências, até mesmo com enfermidades. A gente sabe que se o Senhor é conosco, nós somos habilitados por Deus a passar por todas essas circunstâncias, sabendo que o Senhor está conosco e Ele mesmo vai nos conduzir em todas as coisas. Então Davi passa por um momento que a gente chama de tempos de glória. O seu nome começou a ser afamado. Davi começou a ser conhecido, seu nome começou a rodar por todo o país. Ele ficou sendo conhecido como um homem valoroso, valente, que matou o gigante. Não somente aquele dia, mas que fazia todas as batalhas. Entrava e saía com o exército de Israel e fazia todas as batalhas. Às vezes nós relacionamos esses momentos de glória com um linguajar, vamos dizer assim, evangélico. Dizemos que momentos de glória são como se estivéssemos sobre os montes, e momentos de dificuldades como se estivessem sobre os vales. Então podemos entender que agora Davi está sobre os montes, está sendo conhecido, está se tornando famoso, está fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. E momentos de glória podem até ser perigosos. É interessante que são momentos agradáveis. É muito bom você curtir
aproveitar esse tempo que Deus realmente está usando a sua vida, ou que está te ajudando no seu trabalho, ou que está te ajudando no seu casamento, que está tudo indo muito bem com seus filhos, com as suas finanças. Isso é muito bom. Mas os momentos de glória não duram para sempre. Os montes não duram para sempre. A nossa vida são montes e vales. Vales também não duram para sempre. Às vezes nós estamos no vale da sombra da morte, no vale da tristeza, no vale das dificuldades, no vale da necessidade, no vale da tristeza, do desprezo, dos desafios. E às vezes aquilo passa, tudo passa. E às vezes vamos para uma situação melhor, em que Deus nos abençoa, somos agradecidos, estamos vivendo um momento agradável. Mas tudo isso é testado. A Bíblia diz que os homens, o homem é testado pelos elogios que ele recebe. E é interessante que Davi também foi elogiado. Diz aqui no capítulo 18, versículo 7, que quando eles estavam voltando da batalha, com o rei Saul, com todo o exército, as mulheres saíram e começaram a cantar. Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Isso era um elogio para Davi. Na mente delas também era um elogio para Saul. Ela estava dizendo que nosso rei é muito bom, o rei Saul matou milhares. E Davi, então, agora que o rei Saul colocou sobre os exércitos, ele está matando dezenas de milhares. Elas cantaram isso, pensando que isso seria um elogio até mesmo para o rei Saul. Mas a Bíblia diz que Saul, quando ouviu o cântico das mulheres, que elogiavam a ele por matar milhares e a Davi por matar dezenas de milhares, diz que Saul ficou irritadíssimo com esse refrão, aborrecido, versículo 8, e disse o seguinte: atribuíram para Davi dezenas de milhares, mas para mim apenas milhares. Então ele fala a seguinte frase: o que falta a Davi, senão o reino? E daqui em diante, Saul não olhava mais para Davi com os mesmos olhos. Ele então começou a odiar Davi, porque ele ouviu o cântico das mulheres que atribuía a ele 1.000 e atribuíam a Davi 10.000. É interessante que quando a pessoa tem problemas de autoestima, são pessoas inseguras, elas têm dificuldade para aceitar o bom êxito de outras pessoas. Porque Saul poderia ficar satisfeito que foi atribuído a ele milhares de vitórias. Mas ele, em vez de ficar satisfeito que foi atribuído a ele milhares de vitórias, ele fica aborrecido, porque foi atribuído a Davi dezenas de milhares. Então ele começa a comparar. E toda pessoa que vive comparando a sua vida com a vida de outra pessoa será infeliz. Não tem como você ser feliz comparando a sua vida com outra pessoa, porque Deus não nos chamou para ser outra pessoa. A unção que Deus colocou em nossas vidas é uma unção para nós sermos nós mesmos. E se nós matamos milhares, no sentido de vitórias, amém. E se outro tem dezenas de milhares, amém por ele também. A Bíblia diz: alegrai com os que se alegram. Então, Saul não conseguiu se alegrar com as vitórias de Davi e passa não somente a odiar Davi por isso, ter inveja de Davi e também persegui-lo. Começou a planejar na sua mente em como que ele iria se livrar de Davi. Interessante que vocês sabem, como já falamos nas outras semanas, que Davi tocava a harpa quando o espírito mau vinha sobre a vida de Saul. E Saul ficava perturbado com aquele espírito. Quando Davi tocava a harpa, Davi se sentia aliviado. Então Davi estava ali tocando harpa para o rei Saul, no momento que Saul estava influenciado por esse espírito maligno. Mas Saul colocou no coração dele: eu vou encravar Davi na parede com a minha lança. Ou seja, e tentou fazer isso 2 vezes, e Davi se desviou da lança de Saul por 2 vezes. Interessante, Davi era um guerreiro valente, mas ele tinha noção e entendimento de que Saul era patrão dele, era alguém que estava como autoridade, até mesmo
dada por Deus, porque foi ungido por Deus para ser rei. E enquanto Deus não resolvesse essa situação, Davi não podia reinar. Davi não podia dizer para Saul: ei, eu estou aqui tocando harpa, eu estou aqui te ajudando, e eu estou aqui porque eu sou o novo rei. Desça do seu lugar que eu vou sentar. Não, Davi tinha noção de que todas as coisas têm que ser feitas por Deus na hora certa. Há um versículo em Eclesiastes que diz que Deus faz tudo belo e no tempo certo. Então, queridos, Davi desviou-se dele por 2 vezes, no versículo 11, e diz que Saul, então, começou a ter medo de Davi. Medo no sentido de, ele percebeu que Davi era abençoado, era ungido, que ele se dava bem em tudo que ele fazia. E Saul começa então a arquitetar planos para se livrar de Davi. Inclusive, tentando casar Davi com as próprias filhas de Saul, não porque ele tinha consideração nem por Davi e nem por suas filhas, mas na intenção de derrubar Davi através das mãos dos filisteus em alguma guerra. Davi tentando pagar um prêmio de esposa. Então, Saul não tinha consideração nem por suas próprias filhas. Diz aqui no versículo 17, Saul disse a Davi: aqui está minha filha mais velha, Merabe, eu te darei em casamento, apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Porque Saul pensou no seu coração: eu não vou matar Davi, mas eu vou deixar que os filisteus façam isso. Ele estava dando a filha mais velha em casamento na intenção de que Davi continuasse batalhando as batalhas contra os filisteus. E olha só o que aconteceria: ele iria morrer nas batalhas contra os filisteus. Então Davi diz para o rei: eu não posso casar com a filha de rei, porque quem sou eu para casar com filha de rei? Então Saul, chegou o tempo de dar essa filha dele mais velha para Davi, ele acabou dando para outro marido, mas descobriu que a sua filha mais nova, Mical, sua outra filha, gostava de Davi, versículo 20. E isso agradou Saul. Versículo 20, ele ficou contente que Mical amava Davi, porque, no versículo 21, ele pensou consigo: eu vou dar a ele, a minha filha, para que lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Como a estratégia com a primeira filha não deu certo, porque Saul falou diretamente com Davi, e Davi disse que não tinha condições, dessa vez Saul envia seus conselheiros e eles falarem com Davi: olha, o rei está muito satisfeito com você, com os seus serviços, e ele quer que você se case com a sua filha Mical, porque ela ama Davi. E Davi diz para eles: vocês acham que é fácil ser, versículo 23, que é fácil tornar-se genro do rei? Ele diz: eu sou homem pobre e sem recursos. Aqui a gente entende, né, que a família de Davi não era uma família que tinha uma condição financeira muito boa, né? Seus irmãos trabalhavam no exército com o rei Saul, e Davi aqui declara: eu não tenho recursos para pagar o dote para casamento, quanto mais para a filha de um rei. Então Saul, ele articulou, né, um plano que Davi deveria trazer 100 prepúcios de filisteus para comprar a noiva, pensando que Davi iria lá tentar conseguir isso numa batalha com filisteus e iria morrer. Davi é tão interessante que ele não somente trouxe os 100 que Saul pediu, mas ele trouxe 200. Ele era aquele servo que fazia as coisas com diligência. O que é diligência? Sempre faz a mais do que está sendo pedido. A Bíblia diz que é muito importante sermos diligentes, porque os diligentes serão colocados entre os reis. E isso está aqui totalmente comprovado. Davi era um homem trabalhador e trabalhava com diligência. E ele estava aqui entre reis. Estava aqui trabalhando para o rei Saul. Então, queridos, Saul então viu claramente, versículo 28, que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava. E ainda o temeu mais, teve mais medo dele e continuou seu inimigo pelo resto da vida. Então é muito interessante vermos que Saul escolheu uma inimizade com Davi
sem nenhum motivo para isso. Simplesmente começou por causa dos cânticos das mulheres e porque ele começou a sentir ciúmes ou inveja de Davi. É interessante, queridos, que no capítulo 19, no capítulo 18, a gente vê Saul arquitetando esses planos. Mas a Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. No capítulo 19, Saul começa a verbalizar esse ódio. Ele começa a reunir os conselheiros e seu filho Jonatas e dizer que ele precisava matar Davi. E Jonatas fica preocupado, porque Jonatas, filho de Saul, era amigo de Davi. Então ele diz para Davi, olha, meu pai, não sei o que está acontecendo, meu pai está arranjando alguma razão para te matar, você precisa vigiar, tem que ter cuidado. E Jonatas foi interceder por Davi com Saul. Foi dizer para ele, meu pai, por que você está querendo matar Davi? Ele matou o Golias, ele só tem te servido bem, só tem te amado, só tem feito tudo de bom. E por que fazer isso? Então, interessante que Saul jurou pelo nome do Senhor. Jurou pelo nome do Senhor. Versículo 6, capítulo 19, versículo 6. Saul atendeu Jonatas e fez um juramento. Juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Então aqui nós podemos ver, queridos, que Saul era um homem que o seu coração se tornou totalmente ímpio. Porque a Bíblia diz que o ímpio não mantém a sua palavra. E a Bíblia diz que o justo mantém a sua palavra, ainda que ele tome prejuízo. E Saul jurou pelo nome do Senhor que não ia matar Davi. No entanto, ele tentava matar Davi todo o tempo. Então, veja que coisa interessante. Mais uma vez, Davi começa a lutar as batalhas do Senhor, continua lutando. E no versículo 9 diz que um espírito maligno se apoderava de Saul. Mais uma vez, ele tentou matar Davi enquanto ele tocava a harpa para Saul. Tentou encravá-lo na parede com a sua lança, mas Davi se desviou e a lança encravou na parede. E Davi conseguiu escapar. Interessante que naquela noite, Saul não desistiu. E ele mandou seus servos vigiarem Davi e eles ficaram na porta da casa de Davi, que era casado com Mical, a filha de Saul. Davi era genro de Saul. E Saul tentava matá-lo. Então, a própria Mical fez tudo o que ela pôde para ajudar Davi. Ela colocou sobre a cama uma estátua, um travesseiro e cobriu. E quando os homens bateram na porta procurando por Davi, ela disse, ele está doente. E ele ficou ali deitado, aquela estátua. Só que Davi tinha fugido pela janela. Ela colocou um lençol pela janela e ajudou Davi a fugir. E com isso, enquanto ela disse que ele estava doente e que eles foram levar notícia para Saul, até que eles voltaram, Davi já tinha escapado com a sua vida. Fugiu porque a sua esposa Mical o amava e o ajudou a fugir pela janela. Só que Saul, quando soube que falaram que Davi estava doente, ele manda os soldados dizendo, nem que seja na cama, tragam ele aqui para que ele morra. E é interessante que Saul estava determinado a matar Davi. E também Mical, que era sua esposa, filha de Saul, estava tentando ajudar Davi. E também Jonatas, filho de Saul, tentava ajudar Davi, conversar com o pai, convencer o pai de que isso não deveria ser assim. Mas quando Jonas, pela segunda vez, foi interceder por Davi, sabe que Saul tentou matar o próprio filho. Jogou uma lança para matar Jonatas, da mesma forma como ele fez com Davi. Tamanho o ódio. A pessoa que vive de ódio, aquilo vai transbordando e se não for tratado, aquilo se torna uma possessão realmente maligna e a pessoa perde a cabeça e não sabe mais nem ter amor pelos próprios filhos. Então, Davi começa então, teve que fugir e teve que começar um momento da sua vida que foi um momento muito difícil. É uma batalha que Davi não sabia ainda lutar. Veja só, Davi ele era guerreiro, valente. Pegar na espada
e matar nas guerras, porque ele já estava treinado nas guerras, porque ele agora sabia usar muito bem a espada, porque ele agora sabia usar a lança, sabia fazer as batalhas do Senhor, ele conduzia os exércitos, ele agora era um homem guerreiro. Não somente aquele rapazinho que matou o gigante com uma pedra, mas agora também ele se tornou um guerreiro. Mas essa batalha com Saul, essa batalha das emoções, essa batalha do coração, isso aí Davi tinha dificuldade. E nem podia imaginar que seria a batalha mais longa da sua vida. A Bíblia diz que Davi fugiu de Saul por longos anos. E somente quando Davi tinha 30 anos de idade que ele se tornou rei. Então, por muitos anos, essa batalha das emoções foi travada. E Davi tinha muitas dificuldades de lutar essa batalha das emoções. Por quê? Porque Saul era ungido. Saul era o rei ungido. E o princípio bíblico diz que não pode tocar no ungido do Senhor. Então, Davi não podia lutar com Saul. Ele não podia pegar uma espada e dizer, vamos para uma batalha, quem viver, viveu e é o que vai reinar. Não podia, porque Saul era ungido. Então, por causa da unção de Deus, de rei, na vida de Saul, ainda que Saul estava totalmente fora da presença de Deus, totalmente em desobediência, totalmente oprimido por um espírito maligno, a unção de rei continuava sobre a vida dele, porque é irrevogável. Então, Davi tinha entendimento de princípios bíblicos. E Davi começa a lutar a batalha que a maioria das pessoas que querem fazer as coisas nessa vida e ser bem-sucedidas não tem noção. Se chama a batalha da submissão. Por todos esses anos, sabendo que ele era o rei ungido, que ele seria o próximo rei de Israel, sabendo que Deus estava com ele, sabendo que ele nunca fez nada contra Saul, que ele nunca levantou a mão contra Saul, que ele não merecia esse desprezo, essa injustiça, esse descaso de Saul, esse ódio. Mas Davi precisava aprender a submissão. E essa submissão iria garantir o futuro reinado de Davi. Porque foi exatamente por falta de submissão que o rei Saul foi rejeitado por Deus. Porque o rei Saul desobedeceu às instruções de Deus e começou a fazer a sua própria vontade. Ele começou a ser desobediente e obstinado. O que é obstinado? Obstinado é aquela pessoa que coloca uma coisa na cabeça para fazer e ninguém convence ele do contrário, mesmo ele sabendo que não tem condições, que não está certo, mas ele continua com aquela desobediência, obstinação. Então, Saul foi rejeitado por isso, por insubmissão. E agora, Deus quer treinar Davi totalmente diferente. Porque, queridos, o poder quando sobe a cabeça, ele pode estragar muitas coisas. O próprio Davi, ele cita em um dos seus salmos que o poder pertence ao Senhor. Então, queridos, Davi ouviu essa voz dizendo, o poder pertence ao Senhor. Ele diz que ouviu mais de uma vez essa voz. Então, o poder, Davi tinha entendimento de que o poder pertence ao Senhor. E que quando as pessoas começam a querer passar à frente de Deus, podem fazer muitas coisas que danificam aquele chamado que Deus trouxe para a vida daquela pessoa. Muito bem, então Davi precisava ser treinado. Há um versículo em Salmos 37, 23, que diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ou seja, passos. O homem bom, passo a passo, né? Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. É interessante que, se nós observarmos a vida do rei Saul se tornou rei muito depressa.
Ele estava lá procurando um animal que fugiu, e nessa procura ele encontrou com o profeta Samuel, e Samuel disse para ele: você vai ser rei, e logo imediatamente foi ungido e logo começou a reinar. Então, Saul não teve nenhum preparo, passo a passo, de treinamento do seu caráter, de lutas, de dificuldades. Ele era filho de um homem rico, ele tinha muitas facilidades e ele não passou por nenhum treinamento. Então, a soberba tomava conta do coração de Saul muito rapidamente. Mas Deus queria treinar Davi de forma diferente. Deus queria treiná-lo passo a passo. Então, queridos, Davi se torna essa pessoa que começa a passar por todas essas dificuldades, fugindo de Saul, enfrentando desprezo, enfrentando as injustiças, né? Enfrentando as dificuldades. Davi, então, passa a não ter lugar para morar, a não poder confiar em praticamente ninguém, a viver escondido nos campos, nos desertos, nas cavernas, nos montes, nos vales, nas florestas, sem ter condições de saber se no dia seguinte ele estaria vivo ou morto. Foi uma batalha muito longa, né? Mas Deus precisava treinar Davi, porque daria a Davi um governo eterno. E você pode me perguntar, como que um ser humano recebe de Deus um governo eterno? Queridos, da linhagem do rei Davi é que vem Jesus. E por isso Deus estava preparando o rei Davi para que através da sua linhagem, que Deus prometeu a ele, dar um governo a ele eterno, viesse Jesus, e Jesus é o rei dos reis para sempre e para sempre. Então, preparado com tudo isso, não somente a vida de Davi ali, mas da sua linhagem, que um dia seria a linhagem do Messias, Deus então estava trabalhando no coração de Davi, trabalhando no seu caráter, trabalhando passo a passo, para que Davi pudesse se tornar um rei submisso, que ouvisse a voz de Deus e a direção de Deus. Às vezes nós ficamos tristes com a demora. Existe até um versículo que diz que quando demora demais a nossa esperança, então o nosso coração até adoece. Então, queridos, a demora não é fácil, mas ela não é uma perda de tempo. A demora é necessária quando Deus está trabalhando no nosso caráter, está trabalhando na nossa vida, para que nós possamos receber do Senhor tudo aquilo que Ele tem para colocar em nossas mãos e para fazer através de nós. A demora é difícil, mas é necessária. Deus estava preparando um coração submisso. No capítulo 21, então, Davi começa a fugir. Ele foge para Nobe, aonde estavam o sacerdote Aimeleque, e ali muitos sacerdotes, como uma escola de sacerdotes. Interessante que, como eu falei, Davi não estava acostumado com essa batalha. Se colocasse uma espada na mão de Davi e dissesse, luta aqui com esse gigante, ele não ligava. Mas como ele ia lutar essa batalha agora? Uma batalha que ele não sabia como se comportar. Ele chega para o sacerdote, e o sacerdote olha para Davi sozinho e começa a tremer e dizer, você está sozinho? O que está acontecendo? Está tudo bem? E Davi mente para o sacerdote. Ele mentiu para o sacerdote. Ele disse, o rei me enviou, né, 1 Samuel 21, versículo 2. O rei Saul me enviou numa missão secreta. E não pode ninguém saber disso, porque é muito secreta, muito necessária. E eu preciso de pão e preciso de uma arma. Interessante que o sacerdote dá para ele os pães, né, que ele pediu, e também dá para ele a espada de Golias, que estava ali guardada. Muito interessante que a primeira espada que Saul, né, que Davi usou na sua vida, que foi para matar o gigante Golias, agora também seria a espada que ele estaria usando para sair fugitivo de Saul por muitos anos. Então, queridos, Davi foge com aquela espada,
para uma outra cidade chamada Gate, que na verdade é no território dos filisteus. Davi estava tão desesperado com a sua vida que ele vai parar no meio dos inimigos do povo de Israel, pensando que ali talvez ele teria confiança do rei de Gate ou alguma coisa assim. E na verdade, quando ele chega nessa cidade, né, os conselheiros do rei Aques ali da cidade de Gate, eles falam: não é esse aquele Davi que era o rei da terra? É interessante, os inimigos chamavam Davi de rei da terra, né? E a história, a fama de Davi já tinha se espalhado de que ele era um guerreiro valente e provavelmente seria o próprio rei. Mas ali em Gate, então, Davi, por medo de perder a sua vida, quando falaram para o rei que Davi era aquele de quem se cantava que Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares, Davi percebe que a vida dele está em risco ali. E o que ele faz? A Bíblia diz que ele começa a se fingir de louco. Então, no capítulo 13, diz aqui que na presença deles se fingiu de louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas das cidades, deixando escorrer saliva pela barba. E o rei, né, declara assim: eu já não tenho bastante louco nessa cidade, ainda me trazem mais um louco. Então, Davi se finge de louco para poder salvar a sua vida, porque ele estava temeroso com a sua vida. Interessante que dali, então, quando ele vê essa situação, quando ele vê o rei dizendo, ouve essas palavras, então ele fica muito angustiado e realmente ele se finge louco por causa disso. Então, imediatamente, quando o rei fala que não queria saber mais de louco, que deixasse esse louco embora, Davi foge para a caverna de Adulão, e a gente vai estar falando sobre isso na próxima oportunidade. Mas eu quero terminar hoje dizendo que, veja só, esses problemas na vida de Davi. Com essa situação que ele passa, muito jovem ainda, pouca experiência, ele mentiu para o sacerdote, ele acabou fingindo-se de louco por medo de perder a sua vida. Você vê que o caráter dele está sendo bombardeado, que ele está inseguro, que ele não sabe, talvez, como se comportar. E interessante que talvez nós pudéssemos pensar, Davi não está qualificado para ser rei, mas sabe, queridos, a Bíblia diz que o Deus que começou em nós a boa obra, a aperfeiçoará até o fim. Muitas vezes, durante a caminhada, no começo de um casamento, no começo do seu trabalho, talvez no começo do seu ministério, você passa por muitas situações que você não tinha experiência ou não tem experiência para enfrentar. Faz talvez algumas coisas de formas como não deveria fazer, mas nem por isso Deus desiste de nós, né? Aquele que em nós começou a boa obra vai aperfeiçoar. Então, se você está passando por situações como essa, de desprezo, de lutas, de tristeza, de estar sendo injustiçado, ou até mesmo de estar passando decepção até mesmo com você, saiba que Deus não desiste de você, né? A Bíblia diz que um justo pode cair e que o Senhor o levanta. Então, que você possa pedir ao Senhor, orar ao Senhor, pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda a ter melhores decisões, me ajuda a levantar dessa situação, me ajuda a passar por esse momento difícil e me ajuda a entender, ter sabedoria. E se você tomou uma decisão errada, peça perdão ao Senhor e continue tomando melhores decisões, porque as experiências de vida, né, nos trazem mais maturidade. Que você possa confiar que o Senhor não desistiu de você. Ele apenas está trabalhando na sua vida, como ele trabalhou na vida de Davi, para que Davi aprendesse os caminhos do Senhor, aprendesse os testemunhos do Senhor, aprendesse a palavra de Deus mais de perto no seu coração e se tornasse um rei submisso que anda segundo a vontade de Deus. Sabe que todas essas experiências têm valor na nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que Deus te dê maturidade e que Deus nos dê força para continuar. É o que nós queremos cada dia mais. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?